Tudo bem? Se você se sentir sozinho, lembre-se que trilhões de micro-organismos vivem juntinho aí com você dentro do seu organismo. Todo mundo tem essa companhia, não tem por onde. Você já deve ter ouvido falar, né, em microbiota intestinal, antigamente falava-se em flora intestinal. Ali dentro do nosso intestino, né, precisamente, a gente tem diversas bactérias, né, parte dessas trilhões aí estão ali, a maior parte, aliás, das bactérias que a gente tem no nosso organismo moram ali dentro do nosso intestino. E elas ajudam o nosso intestino e o nosso organismo a funcionarem de forma equilibrada. Mas é preciso que esse intestino, que essas bactérias que estão ali, que moram ali, elas precisam estar vivendo bem. São diversas as bactérias. Imagina uma rua cheia de vizinhos, cada um é de um jeitinho, mas a gente precisa tentar viver em comunidade para dar tudo certo. É mais ou menos assim que funciona lá no intestino. A gente tem uma diversidade de bactérias e elas precisam estar todas legaisinhas umas com as outras. A gente tem bactérias que a gente poderia chamar de boas, e bactérias que a gente poderia chamar de más. Quando elas estão em equilíbrio, na verdade, essas bactérias más que a gente fala que moram ali, elas não vão causar doença pra gente. Mas se elas estiverem em desequilíbrio, né, então isso pode ser prejudicial para o nosso organismo. Quer um exemplo prático? Por exemplo, uma alergia alimentar. Uma alergia alimentar, ela pode sim, ela tem relação, alguns estudos mostram pra gente, que pode sim acontecer por falha na convivência dessas bactérias, tá? Essas bactérias, elas são responsáveis, inclusive, por manter a nossa parede intestinal, né, aquele tubo cilíndrico do nosso intestino, em perfeitas condições. Imagina um buraco na parede da sua casa. Vai entrar água se chover, vai entrar poeira, vai entrar algum bichinho, alguma coisa assim, e aí a sua casa vai ficar poluída com aquilo. Acontece isso, por exemplo, na alergia alimentar. Moléculas maiores daquele alimento que você comeu não conseguiram ser repartidas a tempo de passarem para a nossa corrente sanguínea, e aí elas ultrapassam, né, passam por esse buraquinho que elas vão encontrar ali no intestino e vão desencadear no corpo uma resposta imunológica, porque vai ser considerado como uma molécula invasora, e aí vai desencadear todos aqueles sintomas de alergia que a gente conhece, né? Então, asma, por exemplo, alergias de pele e alguns outros tipos de alergia podem ser, sim, ser desencadeados porque a microbiota não estava operando como ela deveria em tempo integral. Fora isso, a gente tem diversas doenças associadas com uma microbiota não funcional. O intestino funcionar bem não significa somente ir ao banheiro fazer o número 2, né? Ir lá no banheiro fazer cocô todos os dias, uma vez, 2 vezes por dia. Não é só isso. O intestino, ele precisa estar funcionando ali dentro daquele complexo que vai fazer eu absorver melhor os nutrientes, que vai fazer eu excretar melhor os nutrientes. E aí a gente precisa cuidar desse intestino como um todo. Como que a gente cuida? Você também já deve ter ouvido falar em probióticos e em pré-bióticos. Probióticos são os próprios bichinhos, sabe? As próprias bactérias que a gente ingere, né? Normalmente via oral, para tentar colonizar ou recolonizar o nosso intestino com aquelas bactérias boas que talvez estejam faltando ali. E os pré-bióticos são os alimentos que essas bactérias precisam para se desenvolver, para crescer e para ficarem de uma maneira estáveis, tá? Probióticos, bichinhos. Pré-bióticos é o alimento desses bichinhos ali, tá? E a gente precisa dar alimento para esses bichinhos. Os melhores alimentos para alimentar os bichinhos bons, né, as bactérias boas que a gente tem ali, são as fibras. Não só as fibras, mas assim, as fibras elas têm um papel extremamente importante nessa alimentação. Então as bactérias, nós não conseguimos digerir as fibras, mas essas bactérias boas sim, e aí por conta disso elas vão crescer, se desenvolver, vão crescer fortinhas e deixar o nosso organismo também em boas condições fortinho, tá bom? Então a alimentação é extremamente importante na alimentação desses probióticos que a gente tem, para a gente não deixar a coisa ir por água abaixo. Tá legal? Então, assim, não adianta eu tomar probióticos, eu ingerir pré-bióticos também, mas a minha alimentação continuar ruim, tá? Existem momentos específicos que sim, eu vou tomar um probiótico, e sim, eu também vou utilizar um pré-biótico agora para tentar equilibrar, mas se a minha alimentação continuar ruim, então eu não vou largar isso nunca mais na minha vida e também eu não vou estar dando condições do meu organismo, do meu intestino se recuperar de uma maneira contundente, tá bom?
pense nisso, faça uma alimentação bacana e você só tem a ganhar. Você e todos esses trilhões de micro-organismos que estão aí com você, que são seus amiguinhos.